Saudações a todos, estimados irmãos, na graça do nosso bom Deus em Cristo Jesus. Este aqui é o teu canal The Trumpet. Se não é inscrito no canal, inscreva-te e compartilha a todos os demais irmãos. E bem-vindo a todos e bem-vindo, irmão Benjamin. Muito obrigado, irmão Mauro. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos a lição de Deus. E quero convidar o irmão lá em casa também que se junte a nós em nome de Jesus. Exatamente, então sem mais demora, hoje vamos desfrutar a lição número 3 que tem como tema agradando a Deus. Então, esteja atento e leve consigo uma Bíblia na mão e juntos vamos saber se as coisas são assim ou não. Então o irmão Benjamin vai iniciar com uma oração. Oremos. Eterno Pai, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para aprendermos, Senhor, da Sua Santa Escritura. Convidamos, Senhor, que o Seu Santo Espírito seja nosso professor e que tudo o que formos aprender aqui seja para a Sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E quero convidar a todos os irmãos, este aqui é o tema que acompanha-nos durante essa toda semana, agradando a Deus. Tem como verso-chave no livro de Sofonias, capítulo 3, nos seus versos 17, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar em ti com júbilo. Então, irmão Benjamin, é uma grande lição de alegria de Deus se agradando por seu povo. E aqui este verso de Sofonias nos mostra que Deus está sobre o meio do seu povo. Então, se Deus está no meio do seu povo, temos aquela que é a explicação quando Deus falar ao seu servo Moisés que me edificareis um santuário, um tabernáculo para que eu viva no meio de vós. E temos também a revelação que Jesus deu ao seu servo João, o discípulo amado, as 7 igrejas que Jesus, vestido de linho, ele passa por de meio da igreja. Então, irmão Benjamin, eis aqui a lição, vamos todos ajudar. O irmão Benjamin está aqui para ajudar a todos os irmãos que estão do lado de casa e que estão a ver a lição. E temos como tema a lição do primeiro dia da semana, que diz: mais valioso do que podemos imaginar. O segundo dia, alegrando-se com júbilo. O terceiro dia, podemos agradar a Deus. Ao quarto dia, pedras vivas. E no quinto dia, um alvo digno. Então, irmão Benjamin, como agradar a Deus? Sim, irmão Mauro, eis a questão. Como podemos agradar a Deus? Exato. Nós devemos partir do princípio que nós somos seres humanos pecadores. As nossas obras, nada nós podemos fazer para agradar a Deus. Exato. Porque nós somos pecadores. Mas o que nós devemos fazer? Pela sua misericórdia, pela graça que nós gozamos agora, nós devemos andar segundo os seus mandamentos. Essa é a única coisa que nós podemos fazer para agradar ao Senhor. Temos um exemplo dos nossos patriarcas. O Abraão andou sempre no caminho do Senhor. O Jó andou sempre no caminho do Senhor. Temos também o Enoque, que foi achado amigo de Deus, porque sempre andou nos seus caminhos. Eu gostaria de convidar o irmão Mauro aqui para um texto no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este conselho do Paulo é o que nos leva a perceber que nós podemos fazer alguma coisa para Deus. Porque, irmão Mauro, você não vai me dizer que quando eu fumo, estou a glorificar a Deus. Não. Quando eu bebo, estou a glorificar a Deus. Não. O apóstolo Paulo diz que tudo que nós formos a fazer tem que ser para a honra e glória de Deus. É dessa forma que nós podemos agradar ao Senhor. Segundo este exemplo do apóstolo Paulo. E não só, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós guardamos os seus mandamentos,
É essa forma que nós temos para agradar ao Senhor. Amém. Amém. Bom exemplo, bons ensinamentos que hoje estamos a colher com o nosso irmão Benjamin. E tendo em conta dizer que o arrependimento tem vindo com reforma. Não Amém. pode haver arrependimento sem reforma. Amém. Isso temos um exemplo do valioso homem que tornou-se e voltou à casa de seu pai. Amém. O jovem, o moço, que tornou a ter aquilo que é a inveja sobre o seu irmão mais velho. Como explicar isso, irmão Benjamin? Bom, aqui nós temos, essa é a lição de domingo. Temos mais valioso do que nós podemos imaginar. Aliás, o ser humano é o ser valioso para Deus. Porque quando Deus criou todos os mundos e depois veio criar o nosso mundo, e o nosso mundo tinha como algo mais importante, que era para refletir aquilo que é a imagem do Senhor, que é o caráter de Deus. Sim. Mas nós não conseguimos preservar esta bênção que nós tínhamos, de refletirmos a imagem do Senhor. Logo, na primeira tentação, o homem caiu. Mas por amor ao homem que o Senhor tem para conosco, sacrificou seu filho. E ele se entregou para vir morrer por nós, para nos salvar, porque ele nos ama. Agora, a partir do momento que nós aceitamos esse sacrifício, nos tornamos algo valioso. Mas aqui há uma coisa, porque quando Cristo veio ao mundo, ele, em pessoa, encontramos a divindade a se juntar à humanidade. Ele não pecou, para nos dar um exemplo. Que nós, quando nós nos moldamos no seu caráter, nos tornamos algo valioso. Mas há uma coisa que existia naquela altura, com os fariseus. Eles olhavam para o ser humano, por exemplo, quando alguém pecasse, diziam que essa pessoa, por mais que se arrependa, eles duvidavam do arrependimento da pessoa. Pensavam que não fosse um arrependimento genuíno. Mas Jesus mostrou que não. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa pessoa torna-se algo valioso. Convido o irmão Mauro para lermos no livro de João 14, no versículo 15. E disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. São palavras de Jesus, que mostrava que se nós amarmos a ele e guardarmos a palavra dele, então junto com o Pai virão a nós. Esse é o amor, esse é o caráter de Deus, que é o amor. Então, quando nós nos moldamos nesse caráter de Cristo, nós nos tornamos algo valioso. Eu queria ler também aqui no livro da nossa irmã White, em Parábola de Jesus, capítulo 15, que diz assim: quando alguém que vagou longe no pecado procura voltar para Deus, encontrará suspeita e crítica. Aos que duvidarão de que o arrependimento seja genuíno, insinuarão: ele não tem estabilidade, não creio que resista. Tais pessoas não fazem a obra de Deus, porém a de Satanás, que é o acusador dos irmãos. Por suas críticas, o maligno espera desencorajá-las, afastá-las ainda mais da esperança e de Deus. Contemple o pecador arrependido a alegria do céu pela volta daquele que se perdera. Confie no amor de Deus e não desanime de maneira alguma pelo escárnio e suspeita dos fariseus. Os rabinos compreendiam que a parábola de Cristo se aplicava aos publicanos e pecadores, mas que tinha um significado mais amplo. Cristo representava pela ovelha perdida não somente o pecador individual, mas o mundo que apostatou e se arruinou pelo pecado. Agora, nesse texto que acabei de ler aqui, irmão Mauro, a irmã White nos demonstra claramente que Jesus, ao falar desta parábola, não estava a olhar para o homem
só individualmente, mas sim o homem como um mundo caído. Porque ela nos demonstra claramente que existem outros mundos que foram criados por Deus, mas que não caíram. Mas os fariseus não entendiam dessa forma. Então nós devemos olhar para esta ovelha perdida como o mundo no geral, o mundo caído. É dessa forma que nós devemos perceber. Exatamente, muito bem explicado, irmão Benjamin, dizendo que para Deus nós somos valiosos. Certo. Então a nossa alegria maior é ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Ele é que nos justificou. Sim. Então é por isso que Abraão é contido como pai da fé. Da fé. Justificado pela fé e a obediência para com Deus. Então, irmão Benjamin, para prosseguirmos, pedras vivas. O que entender sobre pedras vivas? Pedras vivas, nós devemos entender assim. O ser humano é uma pedra viva para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a nossa pedra de esquina que foi rejeitada. Agora, quando o ser humano olha para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, torna-se uma pedra viva. Porque ela vai se alegrar por estar em caminho junto com Jesus Cristo. Que essa alegria podemos ler no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha que o mundo nos oferece muitas coisas, mas essas coisas é para a nossa perdição. Agora, se nós nos moldarmos no caráter de Cristo, nós vamos ser como Ele foi. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Nós também temos esse dever de vencer o pecado. Se nós queremos estar no reino de Deus, junto com o Jesus Cristo, devemos vencer o pecado. E dessa forma que nós vamos nos alegrar em Cristo e nos tornando a pedra viva. Exatamente. Exato. Isso Cristo nos mostrou que podemos vencer o pecado. Exato. Mas o vencer o pecado é nas pisadas de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então todo aquele que pega e assegura a bandeira do príncipe Emmanuel sem igualdade, que é Cristo Jesus, vai vencer. Esse é o dever, é a obrigação de todos nós. Se nós queremos ser salvos, se nós queremos entrar no santuário, nós devemos vencer o pecado. A irmã diz que ninguém vai entrar no reino dos céus com uma mancha de pecado. Exato. Nós devemos vencer o pecado, mas para nós vencermos o pecado, devemos agarrar a Jesus Cristo, que é a pedra de esquina que foi rejeitada. A verdadeira rocha. A rocha que nós devemos nos firmar nele. Exatamente. A pedra principal que os edificadores rejeitaram. Então ela foi aprovada por nosso Deus. Amém. E é ela que nos dá a compreensão maior de edificarmos e entregarmos nossas vidas nele. Assim como o jovem, que temos a parábola, nos mostrado bem a lição. Lembra do jovem? O jovem que pediu a herança no pai, Exatamente. mas depois de se arrepender, aliás, depois de esbanjar toda a herança que ele pediu, ele até cobiçou a comida dos porcos. Viu? Mas ele se arrependeu, voltou para o Senhor, que é o Pai. Exato. A ideia dele era vir pedir como se ele que ele fosse tratado como se fosse um servo, Um empregado. um empregado. Mas o pai se alegrou de ver que o filho se arrependeu, voltou para casa. Então hoje há pessoas que se precipitam com a herança do nosso pai Jacó. Há pessoas, mas o foco principal de todos nós é que vamos receber a herança do nosso Deus. Assim como o nosso Senhor Jesus prometeu. Exato. Eu quero ler só um texto no livro de Apocalipse 14, versículo 12 e 13. Versículos 12 e 13. Assim diz a palavra: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi outra voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras,
os sigam. A herança que nós devemos ter, aqui nós encontramos. Quando nós seguimos as pisadas de Jesus Cristo, assim como o nosso pai Jacó também foi prometido, nós também temos essa promessa. Se nós andarmos nos mandamentos de Deus e tendo fé em Jesus Cristo como nosso modelo, nós seremos dignos dessa herança. Logo, somos justificados. Amém. Assim como o Cordeiro que tira o pecado do mundo é Cristo Jesus. E hoje ministra em favor de todos nós no santuário, estimados irmãos. Então, todos, essa mensagem nos leva onde? Assim como dizia o irmão Benjamin, ao santuário, onde Jesus ministra em favor de toda a raça humana, para que entenda o plano da salvação que foi colocado para nós, se nós somos herdeiros da salvação. Amém. É por isso que os anjos ministram em favor de todos nós, Todos nós. aqueles que vão herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Então é uma grande lição de estudar, de compreender, sendo que nós hoje, ao tempo presente, na Bíblia temos que entender há muitas verdades, mas a verdade relativa ao povo no tempo do fim é a verdade presente. Exato. É a verdade presente que deve ser nosso foco, dia após dia. E devemos dar a mensagem de salvação ao mundo, dizendo que Jesus está às portas. Já não há tempo, irmão Benjamin. Não há. Não há. E porque se nós percebermos que já não há tempo e nós saímos para dar essa mensagem ao mundo, nos tornamos alvos vivos do Senhor. Viu? Alvos dignos, dizia eu, do Senhor. Porque somos o povo que devemos levar a sua mensagem. Nós somos o povo que devemos levar a mensagem ao mundo que o Senhor volta. Mas para tal, nós devemos ter fé de que o Senhor, assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Porque aqui diz, por exemplo, nos versículos que eu li do Apocalipse, no versículo 3 diz claramente que está aqui o que bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Se nós temos fé em Jesus Cristo, logicamente vamos morrer no Senhor. Então nos tornamos alvos dignos da salvação do Senhor, por causa da nossa fé. No livro de Mateus 8, no versículo 7 a 10, encontramos Jesus Cristo a falar com o centurião. Quando o centurião quando um dos seus servos estava enfermo, ele mandou outros para irem ter com o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse: tudo bem, vamos juntos para a sua casa. E ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Só uma palavra sua poderá salvar o meu servo que está enfermo. Exato. E Jesus Cristo ficou entusiasmado com a fé daquele senhor, maravilhado, que acabou dizendo: em toda a Judeia nunca encontrei uma fé igual dele. Exatamente. Então, só desta forma, quando nós temos essa fé incondicional em Jesus Cristo, podemos nos tornar alvos dignos de salvação. Exato. Mas deixa o irmão Benjamin explicar bem aos estimados irmãos que estão lá em casa. Um alvo digno. Será que somos dignos da salvação nós? Explique bem isso. Nós somos alvos dignos quando nós aceitamos Jesus Cristo. Por quê? Porque as nossas obras por si só não nos tornam dignos. Exatamente. Mas pela graça do Senhor. Exato. Porque assim como Jesus Cristo, Ele abandonou todas as mordomias que Ele tinha no céu para vir salvar o mundo caído. Então, a única coisa que nós devemos ter é só olhar para Ele como nosso modelo. É simplesmente apenas isso que nós devemos ter para que sejamos dignos de salvação, que é olhar para Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Exato. Deixarmos as concupiscências que o mundo nos oferece e olharmos para o Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor e único Salvador. É isso, irmão Benjamin, que acaba de explicar-nos acerca do alvo digno. Nós somos o alvo que nos leva a ter em conta que Cristo justifica por todos nós. Então, em meio a toda a lição, agradando a Deus, em jeito de conclusão final, irmão Benjamin, em poucas palavras para o estimado irmão que está do lado de casa, o que tem a dizer? Bom, eu quero informar ao irmão em casa que a única nossa maneira de agradar ao Senhor
é olharmos para o Jesus Cristo como nosso modelo e seguirmos a Ele, caminhando segundo os seus passos e nos moldando no caráter de Jesus Cristo. Assim nos tornaremos agradáveis aos olhos do Senhor. Exato. Muito obrigado pela presença. Que Deus possa abençoar a todos nós. Leve a mensagem a amigos, parentes e a toda a gente e ajude ao crescimento do canal de Trumpet e que Deus possa guardar-nos e a grande preparação todos os dias até que Cristo volte e nos encontre firmados naquilo que é a sua verdade presente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.